Parte 3. Caminhos para a reconexão. Capítulo 12. A linguagem central dos relacionamentos. Olá, eu e o Brinho estávamos aqui esperando por você para fazer a primeira reflexão do capítulo. Você reconhece algo da relação dos seus progenitores nos seus relacionamentos afetivos? Pois é disso que se trata esse capítulo. Vamos lá? Esse capítulo é chamado A Linguagem Central dos Relacionamentos. E as regras que o Mark vai dizer aqui para a gente são válidas tanto para homens quanto mulheres. Ele diz que muitos dos problemas vividos em um relacionamento não derivam dele, mas sim da dinâmica que existia em nossa família mesmo antes de nascermos. O que achamos não ter recebido de nossa mãe, aquilo que permanece pendente na relação materna, costuma preparar o terreno para o que vivenciamos com o nosso parceiro. Geralmente, o sofrimento conjugal e os conflitos de relacionamento podem ser detectados em um heredograma por várias gerações. E Mark Volin vai nos orientar como mapear essa linguagem central dos relacionamentos. Como são feitas as perguntas. A reclamação central será sobre o seu parceiro e não sobre você mesmo. Esse será o ponto de partida. Os descritores centrais, sobre os seus pais, servirão para mapear lealdades inconscientes. A sua sentença central será seu pior medo e o que influencia esse medo no seu relacionamento. E o trauma central, as tragédias familiares que podem explicar os padrões transgeracionais. Mais uma vez, vem o Mark trazendo a história de seus pacientes para exemplificar o conteúdo que ele está ministrando. Vamos lá. A história de Dan e Nancy, um casal a ponto de se divorciar e vai procurar o Mark. Através da abordagem da linguagem central, ele vai mapear o que está acontecendo com esse casal. Então vamos lá. A reclamação central de Dan. Ela nunca está satisfeita comigo. Nancy me culpa por tudo. Ela me exige mais do que eu posso dar. Em contrapartida, a Nancy vai dizer o seguinte: sinto que ele não tem interesse em mim. Dan é distante na maior parte do tempo. Não recebo atenção suficiente e raramente me sinto conectada a ele, que sempre está mais interessado nas crianças. Vejamos agora os descritores centrais de Dan e Nancy. Primeiro, Dan. Minha mãe era depressiva e ansiosa. Ela exigia muito de mim. Meu pai era um fraco e inútil. Estava sempre trabalhando. Senti que tinha que dar atenção a ela, já que ele não dava, né? Como quem diz isso. E Nancy, o que ela vai dizer sobre os seus pais? Minha mãe era emocionalmente distante. Eu nunca me senti conectada a ela. Nunca pude contar com seu apoio quando eu precisava. Sempre que eu tentava, minha mãe não sabia como cuidar de mim. Sempre estava insatisfeita com o meu pai. E vamos ao mapeamento da sentença central de ambos. Primeiro, Dan. Meu pior pesadelo é perder minha esposa. É perder a pessoa a quem eu amo. Temo que Nancy morra ou me deixe e eu tenha que viver sem ela. Que fofo, né, gente? E ela, eu temo ficar presa em um casamento terrível e me sentir sozinha. E vejam aí o edograma do Dan na abordagem da linguagem central, verificando o trauma central de Dan. Uma mãe que exigia muito dele e que se referia ao pai sempre como um homem fraco e que teria ficado órfão aos 10 anos de idade. E Dan, quando diz que se sente um homem fraco e que exige mais do que ela pode dar, ele está se referindo, na verdade, à geração anterior. E também, no heredograma da Nancy, nós vamos encontrar problemas relacionais na questão do relacionamento conjugal. A avó estava sempre insatisfeita com o avô, que era um bêbado imprestável. A mãe estava sempre aborrecida com o pai, dizendo que ele não era bom o suficiente, que não tinha dado a ela o suficiente. A Nancy cresceu com isso, com essa insatisfação. E aí ela transfere para o Dan essa ideia de que ele nunca dá a ela
o que é suficiente. Nós vemos isso graficamente, os problemas do casal prestes a se divorciar, o heredograma de ambos deixa tudo muito mais claro, não é? E o Mark vem nos propondo esse outro exercício para repensarmos se os problemas que nós estamos vivendo conjugalmente não podem ser observados para além do casal. Meu relacionamento, será que reflete um padrão familiar? Ele diz, se você tem dificuldades com seu parceiro, não conclua automaticamente que ele é a fonte. Em vez disso, escute as palavras das suas reclamações sem culpá-lo ou sem se deixar levar pelas emoções. Questione-se, eu estou familiarizado com essas palavras? Eu tenho a mesma reclamação sobre minha mãe ou sobre meu pai? A minha mãe ou meu pai reclamavam da mesma forma? A minha avó ou meu avô tinha dificuldades semelhantes? Eu tenho a mesma reclamação sobre a minha mãe ou sobre o meu pai? A experiência com meu parceiro reflete o sentimento em relação a meus pais na infância? E vejamos, quais são as dinâmicas familiares ocultas que podem afetar sim os relacionamentos? Segundo o Mark, você teve um relacionamento difícil com a sua mãe. Você rejeita, julga ou culpa um progenitor. Você se fundiu com os sentimentos de um progenitor. Você sofreu uma ruptura no vínculo inicial com sua mãe. Você se responsabilizou pelos sentimentos de um dos seus pais. Seus pais eram infelizes juntos. Seus pais se separaram. Seu pai ou avô rejeitou uma ex-parceira. O grande amor da sua mãe partiu o coração dela. O grande amor do seu pai partiu o coração dele. Um dos seus pais ou avós ficaram sozinhos. Um dos seus pais ou avós sofreu muito em um casamento. Um dos progenitores foi menosprezado ou desrespeitado pelo outro. Um progenitor morreu precocemente. Um progenitor maltratou o outro. Você magoou um ex-parceiro. Você teve vários parceiros. Você sofreu um aborto ou entregou uma criança para adoção. Você era o confidente da sua mãe. Você era a favorita do seu pai. Alguém da família não se casou. Bom, nós vimos a fundo como as dinâmicas intergeracionais podem afetar os nossos relacionamentos. No próximo capítulo, Bolin nos convida à análise de como as dinâmicas familiares podem afetar nossa relação com o sucesso. Agradeço muitíssimo a sua companhia e te espero na próxima aula. Até já e um abraço super fraterno.